Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E hoje vamos fazer a decoração dessa lavanderia, né? Tô bem ansiosa para ver o resultado final e acredito que vocês também. As prateleiras estão prontas, como vocês viram no vídeo aí que eu compartilhei com vocês. Então hoje eu vou fazer o processo decorativo, que é colocar as coisinhas cada uma no seu lugar. Tudo que eu vou colocar aqui são coisas que eu vou usar no meu dia a dia, seja aqui para lavar roupa como para limpar a casa. São acessórios que ficam normalmente armazenados na lavanderia que você usa para fazer limpeza da casa de modo geral. Como eu não tinha nada, então eu tive que comprar tudo. E eu já comprei pensando na decoração daqui, usando as cores que eu quero para nossa casa. Então comprei muita coisa com detalhe amadeirado, que é uma das cores predominantes aqui da nossa nova casa. Tá tudo limpinho, tá tudo ok. Eu acabei que não gravei fazendo a limpeza, porque aqui é um espaço bem pequeno, então não é muito fácil de gravar. Tanto que vocês estão me vendo com a câmera estendida. Hoje tá chovendo, já é depois das 4 horas da tarde, então já tá começando a ficar escuro. E aí a qualidade de imagem talvez não vá ser tão boa quanto nos dias em que tem bastante luz. Tá tudo limpinho, tudo ok. E agora é só decorar. Então vamos começar. Eu comprei acessórios para colocar aqui em cima da máquina. Todas coisas úteis, não muita coisa também, porque eu não quero ficar acumulando coisa arada, mas que sejam todas funcionais, essas que eu comprei. Cada item eu vou dizer para vocês por que eu vou usar e por que eu comprei. Vamos começar com os cestos. Esse aqui é pequeno, né? E eu comprei para quando eu tiro roupas da máquina, que nem meias, roupas íntimas, que são coisas que normalmente caem. Isso quando eu coloco secar no varal, que fica aqui atrás da porta, agora já achei um cantinho para ele, e levo lá para a varanda, em dias que tem sol, coisa que tem pouco agora no outono aqui. Na maioria das vezes eu seco a roupa na máquina, mas em dias bonitos que tem vento ou que tem sol, eu levo para fora. Então, para não ficar perdendo as meias e roupa íntima, coloco aqui nesse cestinho. Ele é bem flexível. Esse aqui também é bom, se você quiser usar ele como decorativo, você prende aqui uma fita e pode colocar flores aqui dentro. Esse eu vou deixar aqui nesse cantinho, que ele é um pouco mais alto. Esse eu comprei para colocar os meus grampos de roupa. Eu tenho grampos brancos, esse aqui quem comprou foi o Léo. Eu acabei que não comprei nada, porque eu uso pouquíssimo grampo aqui. É só para pendurar as roupas pequenas mesmo, ou aquelas que escorregam no varal. E claro que já tem um grampo desmontado, coisa do André. Eles são super fáceis de montar e são de plástico, né? Bem resistentes. Deixa eu montar esse aqui para acabar que não perca o araminho aqui. Esse então eu vou deixar aqui embaixo para não ficar os cestos junto, muito cesto. Então, aquele lá aqui, esse aqui. Esses são de plásticos, não são de bambu. Também comprei outro cestinho para guardar meus panos de limpeza. Ele, na verdade, esse aqui você pode usar ele como aquelas maletinhas de produto para fazer unha. Então, normalmente é usado para essa função, por isso que tem essa bandejinha aqui. E aí ele vem a bandejinha aqui dentro. Eu já coloquei os meus panos dobrados. E por incrível que pareça, meu querido filho André já quebrou as travinhas aqui da tampa. Ele colocou um bote aqui dentro maior e forçou e estourou, é claro. Mas não perdeu a funcionalidade porque é só tirar a tampa para eu pegar os panos. E aqui na frente ele lacra. Então, esse aqui fica aqui nesse canto. E esse aqui não vai ficar sem uso. Esse eu vou colocar os meus vidros com água sanitária, que aqui é chamado de candidina, e sabão líquido. Eu tenho um resto de sabão líquido, e daí para não deixar na garrafa grande, eu coloquei nesse vidro aqui, que vai ficar ali em cima. Eu coloquei um pedacinho de vinil aqui na frente e pedi para o Léo escrever para mim, que ele tem a caligrafia mais bonita que a minha.
Então, ele escreveu aqui Candidina. E esses produtos têm que ficar mais alto por causa do André mesmo, né? E esse aqui é o restinho de sabão que eu tenho. Dessa marca, né? Dessa cor. E para dar um charme, eu tenho essa pequena luminária. Essa aqui já estava aqui no apartamento. E lá no nosso quarto fica muito pequena. Então, eu vou colocar aqui para dar um charmezinho especial. Como tem um vão atrás da prateleira, porque a parede é torta, então vai dar para eu passar um plug aqui. Ó, deu bem certinho. Aí eu vou deixar o fio mais esticadinho aqui embaixo e ali em cima pode ficar amontoadinho. Ó, já tem a lâmpada. Ai, ficou bem legal. Deixa eu girar ela aqui. Assim, tem esse negocinho aqui, mas é do próprio tecidinho. Mas não é algo que me incomoda. Fica assim. Ficou legal, gostei. Aí outras coisas que eu comprei, que eu já deixei mais ou menos aqui dentro para ver como é que ia ficar, são esses cestinhos aqui de Vime. É uma graça e eu paguei 5 euros pelo esse conjuntinho aqui de cestinha. Aí eu vou colocar a menor aqui, eu já coloquei um preguinho aqui. Vou colocar ela aqui. Não vou pendurar pelo cordãozinho que vem. E a maior fica aqui em cima. Ó, que gracinha que fica. Mas não vão ficar aqui só por ficar, elas têm que ter uma função. Aqui eu vou colocar algumas coisas que eu vou usar aqui na lavanderia, mas se mais tarde eu quiser colocar uma plantinha permanente, uma coisinha eu posso colocar. Não posso colocar muito peso, porque são preguinhos que eu coloquei para não ter que furar a parede, então não pode ser nada pesado. Eu comprei esses aqui também, que são aqueles... para tirar penugem de roupa, principalmente agora as roupas que a gente, aqui em casa nós usamos bastante roupa escura, né? Porque a gente segue essa linha mais neutra, então bastante roupa escura a gente tem, preta principalmente. Então para tirar aquelas penuginhas que fica alguma, que essa máquina é muito boa, por sinal ela não solta penugem nas roupas, eu comprei esse aqui para tirar, quando vê se tem alguma penugem, alguma coisa, eu passo esse rolinho. Deixa eu pegar ali o suporte para mostrar para vocês. Mas ficou muito bonito. Também esse aqui, acho que eu paguei 2 euros por esse kitzinho. Esse aqui é o negocinho que você coloca o rolinho aqui dentro. Assim. Aí tira esse papel que vem aqui. Até eu já vou tirar desse, porque é algo que eu vou usar depois. É um tipo de um adesivo que você passa na roupa e ele puxa todas as penugens. Tem uns que é uma... Eu já tinha um outro tipo uma época atrás. Que tu passa na roupa, ele é tipo de uma lãzinha, assim, aí acaba puxando. Esse aqui é um adesivo. Eu só vou tirar desse aqui, porque é o que eu vou usar. Então já vou deixar pronta para uso. Retira essa película e as penugens colam tudo aqui. Esse eu vou deixar pendurado aqui. E os demais eu vou colocar aqui dentro do cestinho.
Agora eu aproximei um pouquinho a câmera para vocês verem, porque a aproximação e o distanciamento da câmera varia muito as cores. E agora com a aproximação vocês verem a cor real das cestinhas. Também comprei essas 3 bolinhas aqui que são de lã, pura lã. Para fazer o quê? Agora, como eu vou secar bastante roupa na máquina, então aqui eu pingo umas gotinhas de essência, que eu já deixei aqui, ó. Eu comprei a essência e eu pingo umas gotinhas e coloco junto com as roupas na hora de secar a roupa. Vai deixar as roupas perfumadas e essa aqui ajuda a secar mais rápido as roupas. Então, querendo ou não, economiza energia. Eu vi várias dicas, eu vejo sempre as americanas usando essas bolinhas e decidi testar. Não testei ainda, como é tudo novo, né? Mas a próxima vez que eu lavar roupa eu vou testar e depois eu digo pra vocês se realmente funciona. Elas também eu vou deixar aqui dentro da cestinha. Ok. Nessa cestinha menor, eu comprei uma escova normal de lavar sapato, essas coisas, puxando para as cores em que eu tô usando na decoração da nossa casa em geral. Então, essa eu vou deixar aqui nessa cestinha. E essa escovinha também é para tirar penugem de roupa. Ela é super macia, então eu comprei também. Principalmente para tirar de calça, essas coisas que dá para colocar aqui em cima da máquina e passar, né? Então, essa também vai ficar aqui. E a minha essência, eu vou deixar aqui junto com o sabão aqui em cima que eu coloquei para o André não pegar. Quando eu for usar, eu pingo as gotinhas. Esse ali também dá para usar no difusor, né? Tem um difusor elétrico, você coloca ali e deixa o ambiente aromatizado. Outras coisas que eu comprei também para ser útil aqui em casa. Esse espanador, que é aquele que você passa assim em cima das coisas para tirar as penugem. Ele é destacável e pode lavar na máquina. Então, como ele é mais comprido, eu vou pendurar aqui. Lembra que eu coloquei a madeira para fazer o acabamento que eu não tinha gostado? Mais uma vez, ela vai ser útil. Essa aqui é uma escova mais firme, que é para esfregar as coisas no geral. Principalmente onde não alcança. Tem umas bem parecidas para banho, só que essa aqui não é de tomar banho, de esfregar as costas, porque ela é muito dura. A de tomar banho, ela tem que ter as cerdas bem macias. Então, essa eu deixo aqui do ladinho. Essa aqui é aquela vassourinha para varrer o chão, varrer em cima de alguma coisa que tem sujeira. Tem a pazinha verde clarinha, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Tá bom. Ela é assim, ó, olha que bonito esse verde. Então, eu comprei essa, mas aí aqui vai ficar muito poluído se eu colocar. Então, eu deixei ela aqui atrás da porta, junto com a vassoura. E aí, a vassourinha eu deixo aqui. E para completar, essa aqui também é uma escovinha para lavar um sapato, alguma coisa que você queira. Ou até para esfregar no geral, né? Pequenininha também. Aí essa eu vou colocar aqui. Então aqui ficou o cantinho das minhas escovas, as coisinhas que normalmente precisa ter para deixar a casa mais higienizada. Ó, que gracinha que ficou. Coloquei tudo preguinho e agora eu só pendurei elas ali. Elas já vêm com esses cordãozinhos, então já é próprio para você pendurar, para não deixar acumulado dentro do armário ou nos cantos. E como elas são bonitas e seguem esse padrão de cor que eu tô usando, então ficou bem bacana. Esse aqui era uma lanterna que você coloca a lâmpada e é com pilha, né? O preço real é 15 €, mas eu paguei 5. Por quê? Porque a lâmpada não tá funcionando. E quando eu bati o olho, eu pensei assim, eu não quero usar como uma lanterna. Então, eu vou levar para eu usar com outra coisa, né? Aqui eu vou colocar um arranjo de flores naturais secas. Não comprei ainda e também não pude colher. Aqui tem hortênsias que dá para colher. Ainda dá tempo de colher porque elas já estão ficando velhas. E eu vi capim dos pampas também. Só que como o tempo tá bem úmido
E agora que é a época de colher, não sei se vai dar tempo. Mas se caso eu não conseguir colher alguma coisa para colocar aqui, aí eu compro um maço de flores secas naturais. Então esse vai ficar aqui em cima. Acho que ficou legal a composição, depois com o arranjo ele vai ficar bem mais imponente ali no centro. Então a parte de cima aqui tá ok. Aqui também tá praticamente ok, só vou acrescentar mais uma coisinha aqui e eu acho que já tá bom por hora. Podem ver que eu já tirei tudo das embalagens para facilitar agora na hora de decorar para compartilhar com vocês. Eu tenho um copinho, que esse aqui veio junto com as coisas que eu ganhei, só que ele tá bem velhinho já, aqui embaixo já tá tudo manchado. Aí eu comprei essas bolinhas, vamos dizer, essas esferas de madeira. Para que servem essas esferas? Eu posso pingar gotinhas de essência e elas são aromatizadores. Então eu vou deixar aqui na lavanderia, não vou pingar porque elas já vêm perfumadas, tá com um cheirinho de lavanda. Aí eu vou deixar aqui, eu acho. Deixa eu ver como ficou. Vamos ver de longe. Ficou bem bacana. Lá mesmo que ela vai ficar, porque ela combina com a luminária e as cestinhas ali que compõem aquele cantinho. Agora vamos para a parte de baixo. Eu comprei 20 cabides branco. Eles são do jeito que eu queria, bem resistentes e tem que ser branco e tem que ser de plástico. Porque eu uso para secar a roupa. Eu tava sentindo muita falta de cabide para secar a roupa, porque quando eu coloco as camisetas no varal, pelo meio, fica a marca do varal, e eu não gosto. Então eu comprei os cabides para quando eu for secar a roupa, colocar as camisetas e camisas no geral nos cabides. São 20 cabides e eu paguei R$ 2,50 os pet com 10. Então eu gastei 5 € para comprar 20 cabides. Mas eu não vou colocar os 20 aqui, porque senão vai ficar muito cheio. Eu vou colocar só 6 aqui. Só para ficar bonito, né? Decorativo. Assim. E os demais eu vou deixar no varal aqui. Por quê? Porque é aqui que eu vou colocar as roupas para secar. Não é aqui. Aqui não, eu não coloquei esse varão aqui pensando em colocar as roupas aqui em cima. Até porque não tem espaço suficiente. Então aqui é para guardar os cabides e eles vão ser usados aqui no meu varal de teto. Eu tinha pensado em colocar um varal de parede aqui, né? Um suporte de parede para que eu conseguisse pendurar as roupas nos cabides, mas não vai dar, porque cada vez que eu for usar o varal de teto, o outro vai me atrapalhar. Então, eu quero algo que funcione aqui em casa. Então, eu vou deixar 6 aqui e os demais vão ficar aqui no varal de cima. Ó, ficou bem legal. Agora, vamos colocar os potes, né, que eu vou usar com os produtos para usar na máquina, que é o sabão, né? E o amaciante que eu tô usando agora. Eu também uso bicarbonato de sódio, mas o meu acabou. Se o Léo vier agora do mercado a tempo, antes de eu finalizar esse vídeo, aí eu encho o potinho, se ele encontrar, né? E mostro pra vocês. Senão, numa próxima vez que eu vier lavar roupa, aí eu compartilho com vocês como é que eu faço pra usar bicarbonato na máquina. E aqui, seguindo a mesma linha, vocês podem ver que nem tudo é da mesma cor, mas todas as cores conversam entre si. Então, uma bandejinha. Essa aqui normalmente você encontra no setor de coisas para casa, de cozinha, né? Aí eu peguei uma bandejinha para colocar os meus vidros com sabão aqui. O único que vai fugir das cores é o sabão, porque ele é azul, porque a marca que eu tô usando, que eu tô gostando bastante, é azul. E então, o sabão é azul, muito bom, por sinal. E o amaciante é branco, que tem um perfume maravilhoso. E eu pago bem barato esses produtos. Eu acho que o amaciante é 2 € para uma garrafa de 2 litros. E o sabão para uma garrafa de 2,5 litros também, nessa faixa de 2,50, 3 €. Então fica aqui o sabão. Assim, ó, olhando aqui, eles quase batem. Por isso que eu não quis colocar mais cabides, porque senão vai ficar muito cheio e chama muito atenção, daí não destaca isso aqui. Então assim vai ficar bem bacana. E aqui vai o meu potinho onde eu coloco o bicarbonato. Pode ver que o azul se destaca sobre as cores.
Esse é o meu potinho que eu coloco o bicarbonato. E daí, aí eu coloco uma colherinha de madeira também para pegar. Então, como eu não tenho bicarbonato, vai ficar só o potinho por enquanto. Esse aqui, eu vou deixar aqui na prateleira, porque eu vou colocar uma barra de sabão. Só que aqui não vai ficar legal, porque já tem esse cantinho. Se eu colocar ele aqui, também fica bacana. Mas por hora eu vou deixar ele aqui. O meu sabão tá pequenininho para eu colocar ali. Aí eu tenho um pedacinho, já meu sabão já tá acabando, que é normalmente o que eu uso para lavar o sapato. E vou deixar ali. Onde você vai deixar? Ali, né? Ah, então deixa eu ver. Agora eu quero ouvir a opinião do André. Como é que tá ficando, meu amor? Bom! Você tá gostando? Tá bonito? Tá, anjo? Qual o cantinho que você mais gostou? Kelly. Aquele? E aquele. E o André, você sabe que ele é super verdadeiro. Se ele gostou, gostou. Se tá bonito, tá. Se não, ele fala mesmo que não tá. Vamos terminar de arrumar? Vamos? Sim, vamos. Agora eu vou pegar o tapetinho. Sim. Então vai lá, André. Coloca o tapete. Não vai colocar virado, tá? Aqui? É. Ai, que lindo que ficou, né? É. Aí o André já colocou o tapetinho aqui também, no mesmo segmento de cor. Ele vai ficar aqui. Não dá pra ser maior. Quer dizer, mais comprido poderia ser, mas eu não achei. E então tá ótimo esse aqui. É só pra ficar mesmo aqui na frente do tanque, que normalmente é onde, né, respinga água. Então ele vai ficar aqui. Aqui na frente da máquina não precisa. Então ficou bem bonitinho. Aqui eu vou colocar uma toalhinha, né, pra eu secar a mão sempre que eu estiver mexendo com água aqui na lavanderia. Esse porta-toalha já tinha aqui por causa do bidê que ficava aqui, né? Então, essa vai ficar aqui pra quando eu usar aqui lavar a mão. Ah, e aqui, ó, ficou bem funcional a duchinha. Quando eu quiser, né, usa aqui no tanque. E quando precisar, usa lá no bacio. Só que isso aqui é só água fria. A água quente desse banheiro não funciona. Eu coloquei aqui do lado. Até acho que eu esqueci de mostrar pra vocês como é que eu fiz a instalação final aqui. Depois eu mostro daí pra vocês. Mas foi bem simples, né? O jeito que eu instalei aqui o tanque. O Leão chegou do mercado e achou o bicarbonato. Então eu já abri a caixinha e ele vem em um saquinho. Um saquinho aqui só fechadinho, a boca ali dentro. Aí eu vou abastecer o meu vidro. Deu bem certinho, tem meio quilo aqui. Aí eu tenho a colher, porque como eu uso pouco, então é suficiente, ó. Uma colherzinha dessa para cada lavagem de roupa. Então a colherzinha já fica aqui dentro também. Aí fica aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou aqui dentro do tanquinho. Esse tanquinho, ele é todo de PVC. Como eu falei para vocês no vídeo em que vocês me viram montando. Aí, como é que eu fiz a organização aqui? Um restinho de sabão, esse aqui é detergente líquido, que por sinal eu tenho que comprar ainda um porta-detergente que eu ainda não tenho. Aí aqui são os esgraçatori que eu uso, esse aqui já tá acabando, esse é o novo que eu comprei. Esse aqui é muito bom, é um desengordurante. Então, sabe quando você vai lavar roupa de cama por causa do suor da nossa pele? Acaba aqui ficando uma roupa mais difícil de limpar. Então eu passo isso aqui. Alguma gordura que respinga na hora de cozinhar ou que os meninos derramam na roupa, eu passo esse esgraçatori e sai tudo. Não preciso esfregar nem tipo mais de mancha que nem eu esfregava antes. Sai tudo. Então é excelente. Eu tenho sempre aqui em casa agora. Esse aqui fica aqui, né? Porque eu uso aqui na lavanderia. E tem outro que fica lá na cozinha que eu uso lá. Aí aqui tem um potinho que tem a escovinha mais velha que eu tô usando ainda pra lavar calçado. A minha luva fica dentro de um baldinho de iogurte. Mais tarde eu vou trocar.
Ali fica um desentupidor, já estava aqui no apartamento quando a gente chegou e ficou ali. Aí o encanamento de esgoto, ficaram os dois metais que é de fixar o bidê, se algum dia quiser retornar com o bidê para cá, tá tudo pronto, é só recolocar. Que nem eu falei para vocês no vídeo de montagem aqui. Então ficou assim aqui dentro, eu não tenho muitos produtos de limpeza também, como eu já não tinha no Brasil. Não é porque aqui tem bastante que eu vou ter também. Eu uso só o que realmente é necessário. E aí é bem prático esse tanquinho. A cuba dele é só de encaixe, você só encaixa ele aqui, ele não é parafusado em lugar nenhum. Então é ótimo, é bem prático de usar e instalar. E super resistente, que é o que eu preciso. É para instalar a água, né? Eu fiz o furinho ali embaixo, para sair a mangueirinha aqui. E conectei aqui em cima, ó. Coloquei esse conector que normalmente se coloca na parede, né? Essa base para segurar a mangueirinha aqui do lado, porque é mais prático para mim. Então ficou bem funcional do jeito que eu preciso. Então a decoração da nossa lavanderia tá pronta, né? Assim, bem simples, com poucas coisas, mas que todas são funcionais para mim. E ficou muito bonito. Mais uma vez, estou orgulhosa do meu projeto. Tudo que eu coloquei na minha mente, que eu imaginei para esse espaço, eu fiz e deu super certo. Mais um projeto que eu amei fazer e, claro, amei ainda mais o resultado final. Todas coisas funcionais, coisas simples e baratas. Eu gastei pouquíssimo para comprar todos esses acessórios para decorar esse espaço aqui. Que nem as garrafas que eu coloquei, sabão e candidina, já tinha aqui na casa, foram recicladas. Esse daqui eu paguei R$1,50 cada garrafa, esse aqui €1, os cabides R$2,50 cada 10. Tudo coisinha assim, um e pouco, dois e pouco, três e pouco. Você sabe que eu sou procuro sempre comprar coisas baratas, mas que sejam coisas boas. Eu acho que o item mais caro que tem aqui é a escovinha ali com a pazinha, que eu paguei, eu acho que R$9,90. Acho que é o item mais caro que tem aqui, decorativo. Então ficou bem simples, bem bacana. Mais uma vez eu compartilho com vocês uma ideia aí para vocês criar na casa de vocês, com madeiras que vocês já têm, né? Que nem eu falei no vídeo aí que eu construí as prateleiras. As decorações também, procurem sempre usar coisas funcionais para vocês, que funcionem, que você prática no dia a dia e que sejam bonitas, né? São detalhes que eu vou usar, mas que ficaram bem bacana. A única coisa que eu vou acrescentar ali é alguma planta natural seca. Você sabe que eu gosto muito de plantas naturais, sejam elas secas. Eu até tinha pensado em colocar uma planta natural aqui, mas por hora eu não vou colocar, porque vou deixar passar o inverno. Vamos ver. Eu não quero colocar uma plantinha aqui e se tornar escuro para ela e depois ela começar a ficar doente. O que acontece quando a planta não se adapta no lugar? Começa a aparecer as pragas. Ou é cochonilha, ou é qualquer outro tipo de pulgão. Eu sei porque no Brasil eu tinha muitas plantas, na minha lavanderia também tinha bastante, vocês lembram, né? E lá, que era um ambiente bem claro, eu tinha que ficar monitorando o tempo todo as minhas plantas para não ter cochonilha. Muitas tiveram cochonilha mesmo estando lá. Por quê? Porque lá era um ambiente úmido e quente e às vezes com pouca luz. Coisa que acontece aqui. Aqui não vai ser úmido, né? Vai ser um ambiente mais seco, mas com pouca luz e quente. Porque quando estiver secando roupa, vai estar quentinho aqui dentro. Quando os aquecedores estiverem ligados, também a casa fica mais quentinha. Então, vamos deixar. Mais tarde eu vejo se eu coloco uma planta. Provavelmente não vai ser apoiada, nenhuma planta pendente apoiada aqui, porque daí perderia toda a beleza desse canto. Se eu for colocar, vai ser uma de teto, suspensa, que ela fique bem em frente a essa janela aqui. Mas o que eu for colocar, eu compartilho com vocês mais pra frente. E esse apartamento é grande, né? Vai ter espaço para colocar muitas plantas em outros ambientes, que eu já tenho em mente. Mas que nem eu falei, as plantas são as últimas coisas que eu vou comprar. Porque planta, depois que você compra, você não deve ficar mudando ela de lugar quando ela gosta daquele ambiente, porque senão ela estaciona o crescimento.
Então, calma, vai ter planta. Vocês já viram que eu coloquei uma plantinha no quarto dos meninos, que por sinal está se desenvolvendo super bem ali. E no restante da casa vai ter muitas plantas. Na cozinha vai ter planta, na sala, quando estiver pronta, vai ter várias plantas. Então, tenham paciência. As varandas vai ter muitas plantas, mas a hora das plantas vai chegar. Por hora, eu vou trabalhando com o que eu tenho e já pensando se vai ser bom para elas ou não. Então, por hora aqui não terá planta verde, né? Vai ter planta natural só seca. Aí quando eu comprar o arranjo ou eu for colher, aí eu compartilho com vocês. Ficou bem prática, bem funcional do jeito que eu preciso. Aqui na frente da máquina eu não coloquei nada, porque é onde eu, faz a abertura da máquina. Aqui também eu não quis colocar os cabides, porque me atrapalharia na hora de eu abrir a porta e pegar os produtos. Aí eu vou mostrar como é que ficou aqui atrás da porta. Aqui são coisas ainda que eu não troquei, né? São coisas que estavam aqui, que eu tô usando, mas que também é bem funcional. Tem um suporte ali com os ganchinhos, onde eu penduro a vassoura, a minha esfregona, a madeira que eu uso, né? O cabo que eu uso para baixar e subir o varal de chão tá aqui atrás também. Coisas assim, vassouras, né? Mas aqui tem vassouras desses tons aqui. E aí, mais tarde eu compro. Por hora eu vou usar o que eu tenho aqui, né? São coisas que eu tenho, que dá pra usar, e que mais tarde eu troco. Quero deixar bem padrãozinho, assim, as minhas coisas de limpar a casa também. Então, mais uma vez eu compartilhei com vocês a transformação num cantinho que eu adorei, que eu tô encantada, de uma forma super simples, mas que ficou muito bonito. O que antes eu não gostava de vir aqui, agora eu tô adorando. É um dos meus cantinhos favoritos aqui de casa. Né, André? O André também gostou, né, filho? Sim, pode cair no chão. Uhum. Então, mais uma vez, um cantinho aprovado. Agora o próximo que vocês vão ver finalizando, que eu estacionei também, não acabei ainda, é o nosso hall de entrada. Ali também vai ficar uma graça, um jeito simples, usando coisas que tem em casa, ou que se tiver que comprar, é pouca coisa. Ali eu vou fazer os 3 projetos, reaproveitando algumas coisas que a gente já tem aqui, só que usando de uma outra forma. Então, devagar eu vou mudando os espaços e compartilhando com vocês. Eu espero que vocês gostem da nossa nova lavanderia, nosso novo cantinho favorito, que ficou bem do jeito que eu queria, com os tons que eu estou usando aqui e bem funcional. As paredes aqui, né, como vocês podem ver, tem esse detalhe aqui, que no começo eu não gostava, mas agora até que combinou. Mais tarde também, se eu ver que eu quero mudar, eu só aplico um adesivo aqui, mas são coisas assim que por hora não me incomodam. O que importa é que tá tudo limpinho e que tá tudo combinandinho. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo, ou seja, lá de transformação ou de rotina do nosso dia a dia. Eu sei que vocês vão me pedir, Gra, mas e a roupa suja vai ficar onde? Então, vai ficar num cesto aqui do lado do tanque, com a mesma largura do tanque. Só que eu não achei na loja física e comprei online, e só vai chegar amanhã. Mas é assim que chegar eu compartilho com vocês. Ele também é de bambu, só que não é desse tom aqui, não é o tom natural de bambu, eu quis ele branco, para ficar tudo branquinho aqui, né? Esse cantinho tudo branco, e para ele já meio que se camuflado aqui junto com o tanque. Então, quando chegar o cesto de roupa suja, eu coloco aqui do ladinho e compartilho com vocês. Aí eu compartilho com vocês o cesto, né, que faltou, um porta de sabonete de mão também, que eu vou comprar para colocar ou aqui, não sei, aonde eu for colocar aqui eu compartilho com vocês. E também eu tenho que providenciar um suporte para colocar o papel higiênico ali no cantinho, que combine aqui. Mas também coisa bem simples, bem básica. Uma coisa que não tem aqui nesse banheiro, tem no outro, mas aqui na Itália não é muito comum, é lixeira nos banheiros. Por quê? Porque aqui o papel higiênico vai direto para o sanitário, a gente não descarta na lixeira. Na lixeira são outras coisas, que nem fio dental, haste flexível, apesar de que as hastes flexíveis aqui
Elas são feitas à base de papel, não é plástico. Essas coisas que não dá para jogar no vazio, fica na lixeirinha que depois vai para uma lixeira de coleta que passa a cada 15 dias, que é o lixo não reciclado, que eles dão outro destino, né, para esse tipo de material. Então aqui não terá lixeira, porque aqui não é um ambiente que a gente escova os dentes. A gente usa um para escovar os dentes, o outro banheiro. Esse aqui é só um emergencial. Então só vai ter um rolinho de papel higiênico ali, para quando precisar usar. Talvez mais para frente eu coloque um espelho aqui, nesse cantinho perto da porta. Também não sei ainda se eu vou colocar. Nessa parede aqui eu não vou colocar nada, como eu falei para vocês, por causa do meu varal, que eu subo e desço aqui. Então se eu colocar os acessórios aqui, na hora de eu estar manuseando o varal com roupa, é capaz de derrubar e quebrar. Eu queria que o tanque tivesse um apoio para eu colocar detergente e sabonete. Agora eu tive uma ideia e se funcionar eu compartilho com vocês no próximo vídeo quando eu comprar os suportes para colocar, né? Então por hoje é isso. Outra coisa que vocês também vão me pedir, eu não sei se eu já falei, mas vou aproveitar já que eu tô falando desse espaço, né? Sobre isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é onde fica a nossa distribuição de água dos banheiros. Toda a instalação hidráulica dos banheiros fica aqui dentro. Tudo. Tem uns 10 registros aqui dentro. São pequenos registros que controlam tanto a água quente quanto a água fria. Então isso aqui eu não posso tirar daqui, não posso inutilizar. Ainda que ele é clarinho, né? Já é uma tampa mais velha, tá meio amarelada, mas ainda combina com o espaço aqui. Mais tarde, quando ela ficar muito amarelada, a gente só troca a tampa. Então esse aqui não posso fechar, não posso esconder, porque uma emergência é aqui que a gente acessa para desligar a água para fazer alguma manutenção, tá? O registro geral fica lá na cozinha, mas esse aqui é o que desliga a água dos banheiros, né? Que distribui tanto a quente quanto a fria. Então, se vocês tinham dúvidas sobre o que é essa tampa branca aqui, é isso. Toda a hidráulica dos banheiros fica aqui dentro.